sobre como que eu posso desenvolver algo que tenha o meu coração ali dentro. Não é simplesmente fazer um trabalho para ganhar dinheiro, né? Então, eu sempre tive esse questionamento muito grande e isso aí acabou me levando para eu começar a questionar coisas. Então, essa parte de identidade, né? Conhecer a si mesmo, conhecer a sua verdade, não é algo que exatamente você escolhe, né? Não é simplesmente você acorda ou você decide, você lê sobre isso, ou eu estou falando aqui sobre isso, e você fala, poxa, agora eu quero começar a me conhecer. Na verdade, é a vida te empurrando para que isso aconteça, né? Então, não é uma decisão simplesmente, é um empurrão da vida que ele te fala assim, olha, tem questões aqui que você precisa olhar, você precisa conhecer mais sobre o que você está fazendo, o porquê que você está fazendo. Principalmente porque muita da nossa vida, né, todo mundo tem sonhos, mas muitos desses sonhos, eles acabam sendo não propriamente nossos. Eles são, muitas vezes, vindo de como que a cultura nos forma, como que a sociedade nos forma, como que é o nosso meio onde a gente vive, como é que era a nossa família, a nossa religião. Tudo isso acaba formando várias camadas em nós, e a gente acaba pegando isso para a gente, né? Então, lá no meu início, quando eu tinha 17 anos, eu queria fazer arquitetura. Essa não era a minha própria vontade, era uma vontade que era do meu pai, eu acabei seguindo isso. Demorei um tempo para eu me conscientizar de que aquilo eu não precisaria me forçar a fazer, né? E depois veio várias outras coisas que foram apontando, eu falei, poxa, mas eu não sei o que eu faço com todo esse monte de informação, né? Então, é como se fosse um grande empurrão da vida, nos dizendo que, olha, você precisa olhar para algumas coisas, né? Então, o conhecer a si mesmo, a nossa identidade, é sobre a direção da nossa vida, né? Qual direção você está indo? Para onde você vai realizar o seu trabalho, também a sua família, para tudo que você faz na vida, ela tem que ter um direcionamento. Sem esse direcionamento, a gente acaba ficando perdido na vida, perdido com nós mesmos, tendo aquela sensação de inferioridade ou aquela sensação do vazio. E às vezes a gente consegue Ela estar nem veio assim para descer lá, cara. A Maia já tá assim agora, cara. Do mesmo jeito que nós estamos. aí. Então, assim, a questão do direcionamento, ela é importante para que a gente realmente consiga nos autorrealizar. Qual que é a nossa autorrealização? Todo mundo tem um propósito, todo mundo tem algo na vida para ser cumprido. E não é apenas metas e objetivos, mas é aquele senso interior mesmo de realização própria, de realização onde você se sente completo, a gente se sente inteiro. E então, o nosso conhecer a si mesmo é essa direção, para que aponta para essa realização interna. Só conquistar coisas externas não leva a essa autorrealização. Tanto é que a gente vê, talvez vocês tenham até seus próprios cases, né, suas próprias histórias, que depois vocês podem compartilhar um pouco, mas de conquistar várias coisas, de conseguir ter várias coisas que sempre almejou, e ainda continuar lidando com as mesmas questões internas, os mesmos incômodos internos. E a gente vê essa história que vai se repetindo, e parece que nada que você faça externamente, ou que todo o seu esforço que você faça externamente, ele não te dá essa sensação de completude, né? Ele não te dá aquela sensação de que, poxa, esse é aquele propósito que você sente realmente inteiro, que você sente pertencente à vida, que você sente pertencente a si mesmo e que você sabe que você está no lugar certo, né? Que você sabe que você está na existência, que você tem uma importância, uma significância. Porque nenhum de nós aqui está vivo à toa, né? Ninguém está aqui a passeio aqui na Terra. Então, todo mundo tem esse senso, mas não sabe o que é exatamente, né? Não tem uma resposta pronta, não tem um livro que você lê que você fala assim, é isso daqui, né? E não tem um curso que você faça, é isso daqui. É algo que você tem que investigar dentro de você. Esse é o conhecer a si mesmo. Você começa a investigar quais são as coisas que você tem de talento, quais são as coisas que você tem de curiosidade, quais são as coisas que despertam em você algo a mais, né? E você vai investigando isso. E, é claro, também tem para o lado positivo, mas tem para o lado dos incômodos, das nossas dores.
que eu posso te falar que é o que mais vai ajudar a gente na nossa vida, nesse nosso direcionamento de autorrealização, porque é exatamente onde estão as nossas dores, que estão as nossas maiores compreensões de vida. Então, todo mundo tem essas histórias, que nem eu disse, que são as histórias que vão se repetindo, né? Por mais que você tenha várias coisas, que você conquiste várias coisas, você vai sentindo esse incômodo e que não importa o que você faça, o de esforço, ele vai se manifestando cada vez mais. Então, esse é um grande ponto onde a gente pode investigar, né? Porque existe uma compreensão ali, algo que ainda você não conseguiu enxergar. Nem tudo que nem eu disse, nem tudo está claro, né? Não vem respostas prontas externamente. A gente tem que buscar essa resposta internamente. E esse é o caminho de você conhecer a si mesmo. E conforme você vai investigando, você vai compreendendo, isso vai te trazendo cada vez mais esse senso de realização. E, principalmente, você começa a deixar de lutar contra a vida e de lutar contra si mesmo. Né? Sabe, não sei se vocês já conhecem uma frase que diz que todo mundo está em uma guerra que você não sabe nada a respeito. Né? Todo mundo está lutando contra algo. E às vezes essa luta ela é interna, ela é contra si mesmo, e às vezes ela é contra a vida. Né? Então, quando é contra si mesmo, é quando você quer provar o seu valor, quando você quer provar que você merece, quando você quer provar que você tem amor, que você pode ser amado. Então, você está numa luta constante de autoaprovação. E é óbvio que isso daqui vai chegar uma hora que a conta não fecha. Né? Quando você está nessa luta, você nunca vence. Por quê? Toda luta, vamos supor que você seja você é o próprio inimigo seu. Né? Então, uma hora você cansa. Mas aquela luta ainda vai continuar lá. Então, não tem como você vencer essa luta. E você também não tem como vencer a luta contra a vida, porque uma hora também você cansa, você precisa dormir, você precisa descansar, você tem altos e baixos, mas a vida vai continuar do mesmo jeito. Então, lutar contra algo, seja contra a si mesmo ou contra a vida, é sempre uma luta perdida. Nunca dá para vencer. Qual que é, então, a direção? É você compreender, né, o porquê que existem esses incômodos, né? Por que existem esses incômodos internos? Por que a falta do merecimento? Por que a falta da aprovação, da necessidade da aprovação externa? Por que você precisa tanto de segurança, que você precisa que outras pessoas tragam essa segurança, base para você? Todas essas necessidades que cada um tem, né? Às vezes do sucesso também, às vezes de poder, às vezes de controle. Tudo isso vai trazendo essa falta dentro de si, né? E isso daqui também é um meio de você começar a investigar. Por que isso daqui tá ali, né? Qual que é o sentido dessa falta? E onde que está, então, a completude disso? E a resposta, ela não está externa, né? Ela está interna. A resposta sempre, ela vem dessa compreensão de quem eu sou. Quem eu sou. O merecimento, ele não está externo, ele está dentro de você. Né? O sucesso, ele não está externo, ele está dentro de você. É sempre uma realização. Por isso que eu trouxe aquela palavra no início, né? Autorrealização. É sempre essa autorrealização de que você é inteiro, você é completo, e você apenas tem que enxergar isso. Não é algo que você precisa conquistar, você não precisa de esforço para isso, você não precisa de luta para isso. Você precisa simplesmente enxergar, abrir o olho para essas questões. E quando é também externamente, é a mesma coisa, essa luta contra a vida, né? A luta de como se você tivesse que vencer algo. Sabe aquela frase de matar um leão por dia? É basicamente essa luta contra a vida, que parece que a vida quer te comer todo momento e você tem que estar preparado, né? Você tem que estar com o escudo e tem que estar com a sua espada, porque toda hora é um inimigo, né? E esse inimigo, ele está aí, solto, e você tem que se proteger dele, você tem que se blindar dele, e você tem que atacar ele. Então, essa luta, ela é cansativa, essa luta, ela desgasta você também. E não importa o quanto você lute essa batalha, não importa que você vença algumas vezes, essa luta sempre você perde. Sempre, sempre. Toda luta sempre está fadada ao fracasso. Porque chega uma hora que ela
cansa, você não tem energia inesgotável, né? E a mente, ela cansa também dessas questões. E aí a mesma coisa, é você perceber, começar a enxergar que não existem lutas, a vida não está contra você, nada nunca está errado, né? Que as coisas elas não estão fora do lugar, é você que ainda não está aceitando as coisas como elas são. Então esse processo também, autoconhecimento, é o que você precisa aceitar, o que você precisa integrar dentro de você, né? Esse processo do autoconhecimento, de conhecer a sua verdade, ele tem duas fases, ele tem uma fase de disrupção, que é uma fase onde você começa a perceber que tem muitas coisas que não fazem parte de você, né? Sonhos que não são seus, né? Buscas que não são suas, um monte de outras questões ali de que você traz de emocionais, mentais, que não são suas, mas você vem carregando isso numa mochila, e aquilo vai pesando, pesando, pesando. Então, a primeira fase é uma fase de disrupção, é você soltar, é você simplesmente, né, largar todos esses conceitos, velhos conceitos que você carrega acerca de si mesmo. E uma segunda fase é a fase da integração, que é a parte onde você começa a acolher. E isso também é acolher as suas próprias sombras, né? Acolher aquelas coisas que você não gosta, acolher aquelas coisas que você está lutando contra si mesmo ou contra a vida, e perceber que aquilo não é ruim, né? Que mesmo as nossas piores dores, elas não são ruins. Apenas pense o seguinte, que lembre de algum momento que você teve uma grande dor, que você teve seja uma separação, ou seja uma perda de um emprego, ou alguma coisa que te trouxe uma grande dor, às vezes uma perda até de uma pessoa querida. Por mais que aquilo cause dor em você, aquilo também desperta você para a sua melhor versão. Ela desperta em você uma pessoa que encontra maior coragem, que ela encontra maior determinação, que ela encontra maior resiliência, que ela encontra em si todas essas habilidades, todas essas questões que são inerentes ao seu ser, né? Não é apenas algo que você pratica dia a dia, mas é algo que você encontra dentro de você, ela estava lá já, ela só precisava ser despertada, né? Então, por mais que diversos momentos que são ruins na nossa vida, que a gente encara como, poxa, aquilo não deveria ter acontecido, ou poderia não ter acontecido, né? Quando a gente olha para frente, a gente percebe que aquilo nos construiu uma pessoa muito melhor do que a gente era antes. Então, é por isso que eu digo que não precisa lutar, porque tudo está sempre no lugar certo. Você precisa apenas enxergar as coisas, enxergar essa verdade. Agora, todo esse processo, né, de investigar a si mesmo, investigar a vida, começar a perceber todas essas questões que eu estou trazendo, fazer isso sozinho é desafiador. É muito desafiador, realmente, porque quando a gente se perde dentro da nossa mente, né? A gente se perde dentro da emoção. Quando a gente está dentro de uma emoção de raiva, da tristeza, da ansiedade, do estresse, sair dela já é muito difícil. Já é muito difícil porque ela vira uma bola de neve. Então, dentro daquela situação, dentro daquela energia, ou como Einstein falava, né, você não pode solucionar um problema na mesma frequência em que ele foi criado. Então, você não soluciona isso dentro da sua mente. Não tem como. Se você está na raiva, você não vai solucionar a raiva, que é a mente que está sentindo, através da própria mente. Então, você tem que sair da mente. Você tem que se desassociar da mente e perceber que você não é essa mente que está tendo todos esses sentimentos, todas essas emoções, e começar a enxergar a sua verdadeira essência, de quem você realmente é, que é o que eu estou falando sobre autoconhecimento, né? Então, fazer isso sozinho é desafiador. Sabe que consiga contar para a gente os caminhos para esse treinamento. O autoconhecimento, o papel que eu faço também, ele não é simplesmente de mudar você, não é de transformar você ou de curar você, mas o meu papel maior, todo o meu trabalho é de apontar a direção. Falar, ó, olha para cá, enxerga essa questão aqui, saia daqui dessa parte da mente, consegue enxergar onde que está criando todo o problema. Então, é de ajudar você a enxergar a verdade. E não simplesmente a dor que você está sentindo, o sentimento, a emoção ali dentro.
fazer isso é difícil. Fazer esse papel todo sozinho é difícil. É mais fácil que você esteja com alguém. Você até consegue fazer sozinho, mas demora. Demora e demora muito. Posso dizer por conta própria, porque eu, sem ter essa consciência, né, foi meio que por conta própria, involuntário. Eu segui esse caminho sozinho. Eu sempre tive essa sensação de ser autodidata, de querer resolver as coisas por conta própria, tal. Mas foram basicamente 12 anos que eu estou nessa jornada de querer me conhecer e praticamente sozinho nisso. Algumas pessoas me ajudaram nesse caminho, claro, mas 99% do tempo foi eu comigo mesmo. E eu sei que é muito, muito, muito difícil a gente conseguir resolver alguma coisa quando a gente está sozinho naquilo. É mais fácil quando alguém olha para a gente e fala, ó, essa questão aqui, olhe dessa forma, enxergue dessa forma isso daqui, e te deixa mais leve, né? Te deixa mais leve, você consegue fazer o caminho mais rápido. Ainda assim, você vai ter que fazer essa compreensão dentro de você. Ainda assim, você vai ter que caminhar o caminho. Né? A figura de um mentor, a figura de uma pessoa que está ali do seu lado para te ajudar nesse direcionamento, de se autoconhecer, ela não pode caminhar o caminho por você. Né? Cada um tem que fazer o seu próprio, mas ela te ajuda nessa direção. Né? Então, todo o nosso papel da identidade, ele é importante, ela é vital para tudo que a gente faz na vida. É o direcionamento que a gente dá para nossa família, é o direcionamento que a gente dá para nossas questões do trabalho, é o direcionamento que a gente também dá até para o quanto que a gente ganha, né? O quanto de dinheiro a gente precisa para que a gente possa viver quem a gente realmente é, para que a gente possa viver o nosso potencial e expressar a nossa verdade. Eu até dou um exemplo bem fácil de ser entendido, né? Tem certas pessoas que, se elas ganhassem 100 mil reais por mês, elas não saberiam o que fazer com aquilo. E mesmo que ela tivesse o conhecimento, mesmo que ela tivesse toda a sabedoria, 100 mil reais para algumas pessoas é algo que não faz sentido. Porque a vida dela é uma vida comum, é uma vida tranquila, é uma vida mais do campo, de repente, ou às vezes uma vida assim mais voltada para questões mais básicas da vida. Ela não precisa ter um carro super luxuoso, ela não precisa ter um apartamento super luxuoso, uma casa enorme e um monte de outras coisas. Se você coloca até essa pessoa que tem esse modelo de vida, esse estilo de vida, você coloca ela para viver nesse contexto que é considerado o sucesso, o luxo, essa pessoa vive infeliz. Ela vive triste, aquilo vai matar toda a energia vital dela. E o contrário também é verdade, né? Tem pessoas que elas precisam disso para elas se autorrealizarem, para elas poderem ver o seu potencial. Elas precisam de um certo tipo de carro, de morar num certo tipo de lugar, elas precisam ter certos tipos de viagens. E se você pega essa pessoa e coloca ela num contexto de vida simples, essa pessoa ela se sente estagnada, ela se sente com toda essa energia vital também drenada. Tudo isso é importante porque, às vezes, a gente também coloca muitas metas e objetivos que não estão condizentes com a nossa própria verdade. E a gente começa a buscar coisas que só vão deixar com que a gente fique mais estressado, mais ansioso, porque não faz parte de nós, não faz parte da nossa identidade. Então, esse conhecer a si mesmo, conhecer essa identidade, conhecer o seu propósito, também tem a ver com não perder tempo com coisas que não são a sua verdade. Não perder tempo com coisas que não fazem sentido para você. E isso dá direcionamento também para você entender, tá, o que eu realmente quero. O que realmente vai trazer, qual que é o estilo de vida, quem são as pessoas que estão à minha volta, o lugar onde que eu moro, a roupa que eu visto, tudo começa a mudar quando você entende o seu interior. É basicamente aquela frase, não é ter algo para ser, é ser primeiro para depois ter. É sempre de dentro, o seu interior, que constrói o fora, o seu exterior. Sempre. Né? O exterior, ele não constrói o nosso interior. Um exemplo bem claro para vocês entenderem é que
você pode estar em qualquer lugar, você pode estar em qualquer contexto, mas se você conhece quem é você, você permanece inatingível. Não é simplesmente que existem energias externas que são capazes de destruir você ou que são capazes de puxar a sua energia. É simplesmente que você não precisa se blindar, você precisa saber quem é você. O seu interno, o seu centro, ele tem que estar muito claro, tem que estar muito estável, né? E quando você tem essa clareza da sua identidade, do seu propósito, não importa onde você esteja, não importa que ambiente você esteja, você sempre vai estar centrado, está sempre direcionado. Então, o exterior ele não pode impactar o nosso interior. Porque se for assim, alguém te diz alguma coisa e aí você entende que aquilo foi uma ofensa, você se sente triste, você se sente com raiva, você tem todos os seus sentidos ali que começam a abalar. Então, você está facilmente frágil. Qualquer coisa que aconteça no seu externo vai abalar o seu interno. Isso não é possível de acontecer no nosso dia a dia. A gente tem que estar com o nosso interno centrado. Por isso que a identidade, o propósito é importante para isso. Conhecer a si mesmo é importante para que você tenha essa base interna também estável. E aí sim, é você que emana da sua energia, desse seu propósito para fora. Então, se o ambiente onde você está não é o melhor, você faz aquele ambiente melhor. Você emana essa energia, você começa a puxar as outras pessoas que estão do seu entorno para que elas também possam melhorar, para que elas também possam evoluir, crescer, amadurecer. Então, você se torna a pessoa que tem a maior energia no ambiente, sempre. Né? Esse é um dos grandes propósitos também da gente ter esse nosso conhecimento de quem a gente é. Agora eu quero ouvir um pouco de vocês também, o que vocês estão achando desse assunto, o que vocês têm pensado, quais são algumas histórias que vocês passam, coisas que vocês querem entender, coisas que são difíceis. Então, vamos bater um pouco de papo aqui para eu entender também e poder ajudar com mais clareza. Oi, Gá. Mais uma vez eu te agradecer por ter aceito, né, estar aqui. Desculpa pelos ruídos aqui, gente, porque, né, a gente está aqui faz o melhor que a gente pode. Eu acho que dentro dessa contexto que você traz de identidade, gera grandes conflitos dentro de cada um, porque essa questão de você desmistificar o que realmente é seu, o que é do externo, é uma das grandes dificuldades que as pessoas elas acabam enfrentando dentro dessa jornada, né? Porque realmente não é fácil você conseguir identificar, realmente sou eu, é o que eu quero, é o que eu sou, isso faz parte da minha personalidade, ou eu estou suprindo uma projeção de alguém, dos meus pais, familiares, amigos, professores, para eu me tornar essa pessoa e ser aceita dentro desse contexto, né? Exato. E encontrar a nossa própria identidade e validar ela, né? Ela é o desafio maior, porque você tem que, né? Como quando você quebra as regras, você pode quebrar as regras, mas você tem que criar suas próprias regras e ter feito para poder sustentá-las, né? E a identidade, quando a gente encontra, se eu estiver errado, você me corrige, mas é praticamente a mesma coisa. Você se desconfigura, você cria, né? Você entra em contato com ela e você tem que se bancá-la, porque todo tempo você vai estar sendo colocado à prova dessa sua identidade. Porque muitas vezes até então as pessoas ao seu redor, elas não estão habituadas a lidar com essa pessoa que se apresenta neste momento, né? E aí eu queria, perante assim, todo o conhecimento que você tem, né, que você por isso que quando a Karine falou, eu ia falar sobre identidade sem caráter, né? A pessoa certa para falar sobre isso, porque eu sei de todo o seu conteúdo, né? Eu sei toda a sua trajetória. E o que você teria para dizer para essas pessoas nesse momento? Porque quando a gente se coloca perante o outro, gera esse conflito, né? Dentro da sua percepção, qual o direcionamento que você poderia trazer para a gente dentro desse contexto? Sim, muitas vezes a gente vai perceber que conforme a gente vai nos tornando quem nós realmente somos, algumas coisas elas começam a gerar esse conflito externo porque as pessoas não estão acostumadas com essa versão nossa. E muitas vezes isso acaba sendo também percebido como até sendo meio egoísta, porque
você permanecer com a sua verdade é algo que vai contra todos os caminhos convencionais. Vai contra o que as pessoas geralmente pensam, o que as pessoas esperam de você, mas você tem que entender que você não pode nunca, né, negar a si mesmo. Você não pode ir contra aquilo que você realmente é. E você vai perceber que tem coisas que você demora tanto tempo para você compreender que é um pecado você simplesmente falar não para aquela sua verdade. E você começa a se diminuir, você começa a se colocar em caixinhas para que as outras pessoas se sintam melhores. E, na verdade, você tem que trazer essa compreensão para as outras pessoas também de que, olha, isso daqui sou o que eu sou. Essa daqui faz parte da minha identidade, faz parte da minha verdade. Eu não posso ir contra isso. E a gente tem que entender também que se a outra pessoa ela não gosta de uma atitude nossa, que a gente não está fazendo por mal, é simplesmente a gente, é simplesmente a nossa verdade. A gente está fazendo o nosso melhor, mas tem coisas que a gente precisa falar não também. Se a outra pessoa ela se sente mal por isso, é a compreensão dela, é a jornada dela. Ela que vai ter que investigar o porquê que ela está se sentindo mal por você falar não, por você recusar alguma coisa. Né? É a jornada dela, e aí não tem o que a gente fazer, simplesmente, se ela estiver aberta, a gente pode ajudar, claro, a ajudar ela a ter a compreensão própria dela, mas geralmente as pessoas não estão, não é todo mundo que está aberto para esse conhecimento, né? Então, é da gente se sentir em paz também com isso, porque a gente está fazendo aquilo que é a nossa verdade, a gente sabe os caminhos que a gente está seguindo, e nunca é ruim para o outro. Nunca. Quando a gente está seguindo esse caminho, ele sempre tende a transbordar em cima das outras pessoas. Nunca é sobre retirar da outra pessoa. Né? O caminho, ele é sempre da integração. O caminho que a gente está vivendo, a nossa identidade, nosso propósito, é um caminho do amor. É um amor, primeiro, que acontece para nós, para si próprio, e aí ele acontece também para o outro. É algo que você encontra dentro de vocês, começa a ter essa fonte de amor para si mesmo e que também você começa a transbordar isso para o outro. Então, a gente está sempre procurando fazer o melhor para outra pessoa, não tem a intenção de machucar ou não, mas às vezes a pessoa ela vai se sentir dessa forma. Né? Então, a gente tem que compreender isso também, que o outro também tem a jornada dele. Sim, sim. E eu costumo dizer que esse início de jornada, muitas vezes, ela se torna solitária, né? E é nessa solidão que as pessoas acabam questionando se estão no caminho certo, né? Porque, como se diz, entra numa peneira sem perceber. Né? As pessoas começam a se afastar, as pessoas que antigamente você tinha uma conexão, você gostava, fazia super sentido com você, era tipo best friend forever, só que de repente as pessoas não se conectam mais com aquela essência que você tem demonstrado naquele momento. E é uma jornada solitária muitas vezes, esse processo do autoconhecimento. Ixi, eu acho que o do Gabriel travou. Ah, tá. Então, e dentro desse caminho, muitas vezes solitário, que é o desafio que é quando você se depara com você mesmo, né? Porque as outras pessoas acabam sendo suas distrações. Só que na verdade, o outro é nosso espelho. Tudo que a gente vê no outro sendo coisas boas ou ruins é o que nós somos, porque a gente só enxerga no outro aquilo que nós somos. Exato. Então, quando a gente se depara, a gente tira esse foco do outro e faça somente nós, e você começa a entender que realmente você é, e conhecer todas as suas facetas, todos os seus lados sombrios, seus lados de luz, é o desafio maior, porque ele é solitário, e muitas vezes ele precisa ser solitário. Para você conectar realmente com a sua essência e com a sua identidade. Você só vai se conhecer quando você se colocar neste lugar de observador, de si mesmo, de quem é si. É exatamente isso. O processo de ser solitário é exatamente aquele processo que eu falei da primeira parte, da disrupção. É porque a gente vai se desfazendo de um monte de coisa que a gente vem carregando que não era nosso. Né? Sentimentos, pessoas, hábitos, um monte de coisas que a gente vem, desde que a gente nasce, a gente vem fazendo isso, que são chamados os nossos condicionamentos. Então, a gente vem carregando um monte dessas bagagens desde que a gente nasceu, e chega uma hora que a gente precisa soltar elas.
todas essas coisas, elas não são erradas. Não quer dizer que essas coisas elas foram ruins para você. Não quer dizer que, poxa, então foi culpa dos meus pais? Não, não foi culpa deles. Ah, foi culpa dos meus amigos? Não. Foi culpa da sociedade? Foi culpa da cultura? Foi culpa lá do governo? Não, não foi culpa de ninguém. Porque tudo isso faz parte. O primeiro passo nosso, desde que a gente nasce, é buscar informações de fora para saber como que a gente sobrevive aqui nessa terra. Não tem como a gente se apoiar no nosso próprio ser desde que a gente nasce. A gente não tem essa consciência, não tem, a própria mente não tem esse amadurecimento. O nosso ser também espiritual também não tem essa capacidade de expressar isso fisicamente, materialmente. Então, desde que a gente nasce, a gente vem recebendo um monte de condicionamentos, um monte de, olha, siga esse caminho, faça dessa forma, isso é o certo, esse é o errado, um monte de morais, éticas, e a gente consome isso de todos os tipos de lugares, de todos os tipos de coisas, seja na educação, seja na saúde, né, como a gente come, que tipo de exercício a gente faz ou não faz, como que é os nossos hábitos no dia a dia, o que a gente acredita, o que você tem como espiritualidade, como religião, enfim, um monte dessas coisas que são os seus condicionamentos, eles vão formando essas camadas, essas bagagens. Só que chega uma hora que essas coisas, elas pesam o nosso coração, elas pesam o nosso ser, e aí é óbvio que a gente vai ter que começar a se desfazer. E conforme a gente vai se desfazendo disso, é esse caminho que acaba sendo um pouco solitário, porque você se desfaz também socialmente das pessoas que compartilhavam essas mesmas coisas que você tinha antes. Só que isso é apenas um momento. A gente tem que ter essa consciência, é apenas um momento. Essa solitude, é diferente a palavra solitude de solidão, né? A solidão é quando você, mesmo que você esteja com um monte de gente, você se sente só. A solitude não. A solitude você pode estar sem ninguém e ainda você se sente conectado com a si mesmo e com o todo, com Deus, seja da forma como você tiver essa conexão, né? Mas você se sente preenchido, você não está sozinho ali, né? Você está acompanhado de si mesmo e de um todo maior. Então, essa primeira parte da solitude é para você realmente se conectar com você. Então, ela faz parte desse autoconhecimento. E, externamente, as pessoas que elas acabam não se alinhando mais com as suas novas buscas, com quem você acaba se tornando, é normal que outras pessoas apareçam que estão alinhadas com aquela sua nova busca. Então, você nunca vai estar, vamos dizer assim, em solidão, né? Você nunca vai estar sem ninguém, porque por mais que você não conheça agora, mas tem muitas pessoas que estão compartilhando disso. E a gente vai conhecendo, né? Esse próprio encontro aqui já é um meio disso, a gente acaba conhecendo novas pessoas, eu estou conhecendo todo mundo aqui, e a gente pode acabar se tornando, fazendo novas amizades, e pode compartilhar mais coisas. E isso aqui vai aumentando o nosso ciclo, vai aumentando e vai alimentando as nossas buscas, vai alimentando aquilo que a gente tem buscado, que a gente fala assim, poxa, realmente eu não estou louco, né? Tem muitas outras pessoas que também estão fazendo essa mesma jornada. E a gente tem que se expor. Então, por mais que a gente pareça, e a gente tem esse medo de mostrar quem a gente realmente é, mas é realmente mostrando, assim, sendo totalmente vulnerável, é que a gente permite que outras pessoas cheguem também, que estejam alinhadas. Com certeza, Gá. Não sei se uma das meninas estão passando por esse processo, nesse momento de autoconhecimento, de descoberta, né? Eu sei que várias delas estão participando de algumas mentorias de alinhar o propósito junto com a questão do profissional. E não sei se vocês querem contribuir com alguma parte do que vocês estão passando nessa jornada. Acho que a gente pode trazer essa troca para poder agregar valor, né, dentro de cada uma aqui, porque acho que tá todo mundo nessa jornada, todo mundo está se desconfigurando para se reconfigurar novamente, todo mundo está passando por altos e baixos, né? E não sei se alguém quer falar, não lembro quem tanto está participando disso, acho que era bem legal contribuir. Eu não estou porque eu não consegui alinhar o horário,
Mas das meninas, alguém quer compartilhar algum momento que está passando para a gente poder trazer? Calma, gente, tem tempo para todo mundo falar. Calma, Eu calma. vou compartilhar, então. Obrigada, Lívia. Não, vamos lá. Bom, tudo isso que o Gabriel tá falando, assim, para mim faz total sentido e já vivo isso há uns 3 anos, mais ou menos, né? E isso é libertador e é muito maravilhoso. E, de fato, hoje tava até conversando com meu esposo, assim, como a gente está num momento de... Meu esposo fez a transição de carreira também, e hoje a gente trabalha juntos, né? Gabriel, estou consultora de imagem, não, vocês vão entender o estou, porque realmente não é um que me define. E aí, a gente estava falando justamente isso, né? Como que hoje a gente ama, nossa família ama, nossos amigos, só que a gente tem um pouco de dificuldade realmente nesse tipo de relacionamento para ter essa troca. Então, esse olhar que a gente tem hoje sobre a gente, essa coisa de você ser autêntico, que é realmente a minha narrativa para tudo, né? Inclusive, eu já estava aqui me perguntando o que você acha, minha barba baixa, minha barba. Eu falei, do jeito que você se sentir melhor, mais à vontade, mais feliz. Ai, obrigada. Aí a gente estava falando um pouco sobre isso, né? E aí, lá atrás, quando eu comecei todo esse processo para descobrir exatamente o que era que me movia, né? O que era esse dom, isso que eu queria muito transbordar. Aí eu sempre falo que uma certeza que eu sempre tive, na verdade, acho que a vida inteira, era que eu amava, assim, ajudar as pessoas a trazer, a ver esse lado que ela tem de melhor, sabe? Então, eu sou uma pessoa, assim, que eu sempre fiz isso de forma muito intuitiva, com os meus amigos, com os meus primos, com as minhas amigas. E aí... Peraí, só um pouquinho. Amor, seu telefone. Desculpa, gente. Não vai parar de tocar, peraí. Porque ele também não vai vir aqui. Aí... então, aí beleza, né? Então me descobri, comecei a fazer consultoria de imagem de estilo, porque também adoro essa parte do vestir. E aí a gente está exatamente nesse momento que eu falei, cara, não é isso, só isso que eu quero comunicar, não é isso que eu quero transbordar, né? Porque o vestir, para mim, é o final de todo o processo, é uma consequência de tudo que você está vivendo aqui dentro, de como você realmente está. Obrigada. E aí, isso vai refletir na forma de você se vestir, né? E aí tem aquela questão do tipo, cara, a forma como você está se vendo é exatamente como as pessoas vão te ver. Então, se você se vê de uma forma que... Eu já estava conversando com uma amiga também, que ela está no processo de transição. Se você não se acha merecedora, se você não se acha bonita, se você não se acha capaz, as pessoas vão receber isso. Então, esse meu processo de consultoria que eu falo que é de dentro para fora é isso. Não adianta você vestir, estar super alinhado com todas as roupas, com todos os elementos visuais que teoricamente comunicam uma certa autoridade, maturidade, enfim, se você não tem essa atitude, se você não acredita que você é realmente essa pessoa, essa autoridade, que você tem essa credibilidade, né? Então, estou nesse momento assim, e eu estou fazendo essa... Na verdade, isso eu sempre soube, né? Então, agora eu estava até antes um pouquinho aqui fazendo um conteúdo e pensando assim, tem algumas coisas que... Enfim, que eu comunico como consultora, que eu falo, cara, isso aqui para mim não faz mais sentido. E já estou parando, sabe? Porque eu acho que é mais um trabalho que é de dentro para fora, é um trabalho que tem que ter essa desconstrução, tem que ter tem que quebrar essas crenças, sabe? A história da pessoa querer ficar em caixinhas, mas meu corpo é assim, cara, o seu corpo, torna o seu corpo o seu próprio padrão, e se aceite, seja feliz. Então, eu estou muito, muito, muito nessa pegada. Eu sei que vai ser algo assim, que não é o comum, que vão falar que eu não sou, por isso que eu estou falando que eu estou consultora de imagem e estilo, mas assim, é isso, né? Nossa, estão ouvindo? Tá muito ruído? Tá muito, né? Desculpa. É que minha cunhada chegou, é aniversário dela. Então é isso. Queria compartilhar isso que, então, há 1 ano atrás, eu já tinha isso no meu coração, mas assim, eu vim construindo, sabe, essa nova narrativa, e é exatamente isso que eu quero comunicar. Isso é tão maravilhoso, é tão libertador, que eu estou fazendo isso de forma tranquila, sabe? Do tipo, cara, quem não quiser ouvir é porque não é a pessoa realmente que quer, enfim, talvez naquele momento não seja a pessoa para eu poder, de alguma forma, levar esse meu transbordo, né? Mas no outro momento pode ser que seja. E é isso. Queria compartilhar essa fase.
Obrigada, Nívia. E é Falei pra exatamente caramba, isso. né? Imagina. Nós estamos, né? É importante a gente frisar esse estar. A parte profissional, ela é transicional. Nós estamos consultora, eu estou psicanalista, o Gabriel está como mentor, e assim, agora a Mari está como astróloga, a Karina está como mentora, cada um está, né, neste momento, trabalhando neste papel. Isso não define quem você é. E essa que é a importância da gente reconhecer a nossa identidade, porque quem eu sou? Né? Quando a gente sai desses papéis que a gente assume, a gente só sobra quem eu sou. E se você não se você só se coloca baseado naquilo que você está, quando você se depara com quem eu sou, não condiz com a sua realidade. Né? Então, realmente, é extremamente isso. importante a gente estar nesse processo, sempre assim, não tomar como com apego, né? Acho que é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar muito na vida, apego. Nós somos tendenciosos a ser apegados a tudo, a todos, e é tudo que a gente quer posse aqui, né? Até no momento da perda, é difícil a gente desapegar da pessoa que está partindo. Gera muitas vezes até um momento de egoísmo da nossa parte. Muitas vezes a pessoa está de cama, sofrendo, e a gente não quer que a pessoa parta, porque senão a gente vai sofrer, né? A gente tem que identificar essa questão do querer bem, do amar, do transbordar, do agregar. Liane Araújo já está ali sem microfone. Fale, amor. Vamos lá. Bom, prazer, Gabriel. Eu amo esse tema. Falo muito sobre isso no meu curso, sobre despertar a sua essência. E quando a gente pensa em questão de identidade, eu penso muito também sobre a próprio significado da palavra, né? Identidade é idêntico a algo ou idêntico a alguém. Ou o conjunto de características que define alguma coisa, que individualiza uma pessoa. E quando a gente pensa nisso, até nos atendimentos, a Mona vai entender bastante disso, até nos nossos atendimentos com as nossas pacientes, a gente percebe o quanto há um conflito hoje das pessoas buscando o quanto eu vivo a vida que eu, de fato, quis e projetei, ou o quanto eu vivo algo que foi projetado pelos meus pais e tudo mais, ok. Só que existe muito, né, que eu penso e reflito muito sobre isso, né, conversando com as minhas pacientes. Nem tudo também que a gente aprendeu com os nossos pais não fez sentido para a gente. Então, a gente tudo bem também eu estar vivendo um sonho que o meu pai sonhou, desde que faça sentido para mim. Né? Então, acho que eu percebo muitas pessoas assim, com muita dificuldade de conseguir se encontrar o seu propósito, encontrar o seu trabalho, porque, não, eu vivo numa família que a vida inteira trabalhou com esse ramo e eu nunca me questionei se fosse outra coisa e tal. Mas a verdade é que o ser humano, ele desde pequeno, ele é intuitivo. Então, por exemplo, eu tenho certeza que vocês, quando estavam lá na criação, né, tinha coisa que você concordava 100% com seus pais e desde cedo tinha coisa que você falava, não faz sentido. Porque intuitivamente você pressentia que aquilo não... Você até podia aceitar porque estava sob tutela, mas aquilo te incomodava. Então, a verdade é que a gente entrou numa nova linha, e aí o Gabriel fica à vontade de discordar de mim, mas eu vejo que a gente entrou numa nova linha do tudo que os meus pais, né, tipo, a maior parte das coisas que os meus pais falaram, tudo que eu achei, tudo que eu construí, na verdade não sou eu e tal. E a gente precisa começar a voltar, quando a gente fala da identidade, eu sou resultado, a minha identidade, inclusive, é resultado da influência dos meus pais na minha vida. E tudo bem se fizer sentido para mim. E o que não fizer, eu ressignifico, eu restauro, eu recomeço, eu crio, eu inovo. E o que fizer sentido, eu simplesmente dou seguimento, por que não? Então, eu queria trazer essa reflexão aí. Eu gosto muito sobre o que você está falando, né? E é algo que vai muito a fundo, né? Porque é uma questão, assim, que eu tenho percebido já há algum tempo, e eu tenho refletido muito nisso também, né? E eu pensei na seguinte questão, né? Eu tenho uma irmã que é mais ou menos da minha mesma idade, né? A gente tem 1 ano e meio de diferença, e a gente recebeu a mesma educação, as mesmas palavras, em casa sempre foi muito assim sobre o que tem um tem o outro, sabe? Nunca
um é mais favorecido do que o outro. Não, se vai para um lugar, vai os dois juntos. Se tem algo, vai comprar algo, vai para os dois também. Sempre foi muito assim, sabe? Mas por que que eu tenho uma consciência diferente da minha irmã? Né? Por que que eu tenho não apenas a consciência espiritual, da sabedoria, mas de hábitos também? Se a gente teve a mesma criação, as mesmas coisas que foram instigadas em nós, por quê? Né? Então, eu comecei a perceber que da educação que eu recebi dos meus pais, algumas coisas, elas despertaram quem eu sou. Mas elas não despertam para minha irmã, porque não é dela. Mas ela recebeu a mesma informação. Recebeu. Mas ela poderia ter pego aquilo para ela e, de repente, ela tenha percebido que, opa, esse daqui não é meu. Mas para mim foi. Então, assim, cada pessoa, a minha sensação, na verdade, é que a gente relembra. Não é nem que a gente aprende, mas é que a gente relembra. Algumas coisas, elas batem com a gente e ela alinha. Ela fala assim, nossa, isso daqui, realmente, isso daqui faz parte de mim. E tem algumas outras coisas que não. Tem algumas coisas que a gente até pega pra gente, mas depois a gente tem que se desfazer dela. Então, sim, né? Não é simplesmente, poxa, deu tudo errado? Não, não deu tudo errado. Até mesmo porque, mesmo que tenha dado tudo de errado, as coisas que deram de errado são para que você compreenda aquilo que estava dentro de você. Então, nunca nada está fora do caminho. Né? Tudo que a gente recebeu de fora, dos nossos pais, da nossa sociedade, da nossa cultura, eu até fico pensando assim, né? Por que eu nasci no Brasil? Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de reflexão, mas eu já tive várias dessas reflexões, né? Por que eu nasci no Brasil? Quando eu era adolescente, eu queria ter nascido nos Estados Unidos, por causa da cultura do esporte, né? De toda essa vivência que tem desde criança, tal, e aqui não tinha tudo isso, né? E eu comecei a refletir muito sobre essa questão. Poxa, o Brasil, que tipo de pessoas que tem aqui, que tipo de cultura que a gente tem aqui? Porque imagina se eu tivesse nascido na Rússia. Imagina se eu tivesse nascido na China. O meu despertar ia ser completamente diferente. Ia ser, assim, totalmente diferente os aprendizados, por mais que eu tenha nascido na mesma família. Mas se a gente tivesse sido lá na China, na Rússia, é totalmente diferente aquilo que ia despertar dentro de mim. Então, eu começo a ter a consciência de que, nossa, o Brasil é o país perfeito para que eu tivesse o meu despertar, para que eu tivesse o encontro com a minha essência. É como se eu estivesse, assim, no ninho perfeito para que eu pudesse me autorrealizar, que eu pudesse crescer, que eu pudesse evoluir, e todas as coisas que estão no meu entorno, sejam elas que eu classifique como boas ou ruins, mas elas são necessárias para que esse desenvolvimento aconteça. Então, o país ele é perfeito para que isso aconteça. A cidade onde eu nasci ela é perfeita para que todo esse desenvolvimento acontecesse. Né? E eu tive até na minha história aqui algo que foi engraçado, porque eu sempre quis sair fora da minha cidade. E eu saí 4 vezes e eu retornei 4 vezes. E eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, mas por que eu estou voltando de novo? Por que as coisas não deram certo? Por que eu estou voltando de novo para a mesma cidade? O que tem aqui? Então, existe algo ali que eu precisava compreender. Existe ali o caminho perfeito, existe ali o campo perfeito para que eu pudesse me desenvolver. Mas isso foi para mim dessa forma. Né? Para outras pessoas, de repente, sair da cidade, sair do país, é exatamente o desenvolvimento, o crescimento que ela vai fazer. Né? Então, assim, cada pessoa é única, né? Cada pessoa é individual, mas nunca nada está errado. É importante a gente integrar essas coisas. Né? Se tem algo que você está lutando contra, seja dentro de si ou seja externamente, já é a clareza de que, opa, existe uma compreensão que eu não fiz. Basicamente isso. Exatamente. Exatamente. Mais alguém queira agregar alguma fala? Alguém? Eu Ai, queria agradecer primeiro ao Gabriel pela aula
E quando ele falou que faz 12 anos que ele está nessa jornada, eu falei, meu Deus, então tem muita coisa pela frente, porque eu estou há 1 ano nessa jornada de autoconhecimento e já estou tremendo na base, né? Porque é tanta descoberta. Então tem muita coisa no meu caminho aí ainda, né? Porque 12 anos é muito conhecimento, é muita sabedoria, né? Eu fui meio precoce, vamos dizer assim. Eu tenho 29 anos, né? Eu comecei a ter essas primeiras questões quando eu tinha 17, né? E eu lembro, assim, exatamente o ponto que foi, porque eu me fiz essa pergunta, qual que é a minha verdade? Eu sempre fui muito influenciado pela figura do meu paterna, pelo meu pai, né? E sempre foi, assim, a minha figura de herói, aquela pessoa que eu admiro, que eu busco sempre fazer as mesmas coisas, tal. Então, eu sempre tive muito perto do meu pai, né? E por isso que eu falo que o autoconhecimento, ele começa geralmente com o empurrão da vida, né? Algumas coisas acontecem, no caso ali foi um relacionamento, e aquilo me empurrou e me fez refletir isso, sabe? Falei, nossa, peraí, eu tô repetindo as palavras do meu pai, sabe? Mas qual que é a minha verdade? Qual que é a minha verdade? Então, esse foi o primeiro momento, assim, que eu me auto-questionei e que eu comecei a investigar. Por mais que eu não soubesse nada, imagine, 17 anos, não tinha a consciência de nada enfim, de conhecimento de sobre si ou sobre, enfim, tudo que a gente está falando aqui, né? Não tinha nada daquilo. E até mesmo porque 12 anos atrás isso daí não tinha tanta repercussão como tem hoje, né? Hoje você entra no Instagram, você coloca lá espiritualidade, você coloca lá qualquer tipo de busca, você tem um monte de perfis e você passa o dia inteiro pesquisando, você vai no YouTube e tem um monte de vídeos. Naquela época tinha livros, né? E quem lia aqueles livros eram as pessoas meio estranhas, né? E, e depois, quando eu entrei na faculdade e comecei a passar por aqueles incômodos de que, putz, isso daqui não é o que eu queria fazer, mas daí o que que eu vou fazer? E começou toda essa questão profissional na minha cabeça, né? E então isso daqui me empurrou, a vida me empurrou de uma forma assim, uh, que eu tive que olhar para isso, eu tive que investigar, eu tive que buscar quais eram as respostas, porque a minha vida toda foi essa, vamos dizer assim, não tem como eu fazer algo que não esteja alinhado com o meu coração. Parece que na minha jornada, ou é 8 ou 80, sabe? Parece que na minha jornada é assim, ou você faz aquilo que é do seu coração, ou a coisa não vai dar certo. E não é nem porque eu não me esforcei, né? Porque eu me esforcei demais para caber em outros lugares. Me esforcei demais para caber em outras profissões, para caber em empresas, em instituições, mas eu sempre fui meio que repelido. É como se as pessoas elas percebessem que, Gabriel, aqui não é o seu lugar. Inclusive, essa foi a palavra que eu ouvi 3 vezes seguidas de pessoas completamente diferentes, de ambientes completamente diferentes, e aí eu ouvi essa mesma palavra e eu fiquei refletindo, falei, caramba, como que pode? Né? Não é simplesmente o meu esforço de querer caber, assim, é também a vida me empurrando, me jogando para fora e falando, ó, não é o seu caminho aqui, né? Não é o seu caminho. E é claro que esses momentos, eles trazem muita dor, né? Esse empurrão da vida é como se fosse um terremoto interior, que ela começa a chacoalhar você por inteiro, você perde a sua base, você tem a sensação de que as coisas estão desmoronando e que tudo vai dar errado. Mas é um chacoalhão necessário, é um terremoto interior necessário para que você perceba o que é realmente que vai ficar, né? Deixa o terremoto acontecer, deixa as coisas se destruírem internamente, porque aquilo que fica é a sua verdade, mas precisa desse direcionamento de que, olha, não se desmorone junto com essas coisas que estão desmoronando, né? Por isso que é importante a figura de alguém, né, de um mentor ali do seu lado, para que você não desmorone junto com tudo, né? Você tem que permanecer fiel à sua verdade, mas esse é o processo, né? Exato. E viu, Ana, é o primeiro de milhares de anos. Enquanto você estiver aqui nessa terra, minha linda, você vai estar nesse processo de autoconhecimento, de construção e desconstrução. Então, assim, a partir do momento que você entra nessa jornada,
você não vai se submeter mais a fazer aquilo que é imposto, que nem o Gabriel passou por uma boa parte, tentou se encaixar dentro daquilo que era o tradicional, daquilo que a sociedade espera que você faça. Não, você pode até tentar voltar, mas não vai te caber mais, porque você experimentou essa liberdade. E até esses conflitos de up and downs, de altos e baixos, você compreende, você entende que é necessário para o seu desenvolvimento. Eu sempre falo, a dor, ela não, assim, não tem como você não sentir dor. Não tem. Para nascer dói, para você crescer dói. Já ouviu até falar que tem gente que tem dor no crescimento, desenvolvimento físico, né? Então, tudo que é para você evoluir vai gerar dor. Tudo que é o processo que vai te transformar vai gerar dor. Agora, você pode escolher se você quer ficar no sofrimento, que é diferente. Alimentar sofrimento é diferente de você passar pela dor. Aí a gente entra em outros aspectos, né? Então, mas é exatamente isso. Quando você entra nesse processo, eu falo que é um caminho sem volta. Se tá no início, dá tempo de desistir. Ó, tá ali ainda, dá tempo. Mas se você já passou de um tempo, passou por algumas experiências, e você colheu o fruto, esqueça. Esqueça, porque negar. Não tem como mais voltar. E assim, você pode adiar, mas você não pode escapar. É inevitável. É inevitável. Exato. Porque exato. a gente não está aqui à toa, né? A gente não está aqui a passeio. Todos nós estamos nessa jornada de amadurecimento, de crescimento, e todos nós temos também essa autorrealização para dentro de nós. Não tem como escapar disso. A gente pode até querer evitar, a gente pode adiar, mas vou te dizer que quanto mais você adia, pior fica. Sim. Porque imagine que a vida, não sei se já fizeram essa brincadeira, mas imagine que você de olhos vendados e você vai caminhar de olhos vendados de você e ela só vai te tocar no ombro pro lado que você tem que ir. Então, ela não tá te falando assim, o que tem na sua frente. Ela simplesmente tá, ó, ande aí. Você tá de olhos vendados, você tem que andar. E agora você vai ter que confiar no teu guia que tá atrás de você e ele vai te dar um toquinho no seu ombro esquerdo para você vir pro lado esquerdo. Vai te dar um toquinho no ombro direito para você ir pro lado direito. A vida é mais ou menos como se fosse esse toque, esse guia que tá atrás de você. Esse toquinho nos seus ombros são as dores que você está sentindo. Então, imagine que você está caminhando, você está aqui numa linha reta, e bem na sua frente tem um buraco. Aí a vida, ela vem te dar no seu ombro aqui esquerdo, falou, ó, vem um pouquinho para a esquerda. Aí você fala assim, não vou continuar reto. Aí a vida tá te olhando ali, ó. Imagine que fosse Deus também. Entenda da forma que você melhor se sentir. Você continua indo em direção àquele buraco. Aí a vida vai começar a te dar um toquinho mais forte, porque ela está preocupada com você, ela vai te dar um toquinho mais forte. Talvez você não tenha sentido o primeiro. Aí você não ouve, você adia, você ignora. Você fala, não, vou continuar nesse caminho. Aí o que vai acontecer? Ela vai te dar esse tapinha aqui no seu ombro, cada vez mais forte, até chegar uma hora que ela vai ter que te derrubar no chão. Ela vai ter que te dar um murro e falar assim, não, você não tem como, não, você não vai cair nesse buraco. Eu tenho que te mostrar de algum jeito ou de outro. Então, se você adia, se você ignora esse processo, se você não quer olhar para dentro, porque, sim, você vai ter que olhar para questões que esse terremoto interior que eu falei para você, né? Acontece esse terremoto interior, você perde a sua base, você está perdendo uma identidade antiga para que você conheça a sua real identidade, para que você conheça a sua real verdade. Então, existe essa sensação de quase morte, né, vamos dizer, uma morte para o seu antigo, para o nascimento do seu novo. Inclusive, essa metáfora, né, ela está na Bíblia, ela está em praticamente todos os livros espirituais, todos os mestres espirituais vão repetir essa sensação, né, essa mesma morte e renascimento, não da morte realmente física, mas morte do seu ego, a morte daquele seu eu antigo, para você renascer para a sua verdade. Então, não ignore, não adie, porque se você ignora, vai piorar. Vai piorar. O tapa na cara vai ser cada vez mais forte, as coisas que vão acontecendo na vida vão ficando cada vez mais difíceis, até que você olhe para a questão. É melhor que você vá de uma vez
Não sei se o Gabriel está ouvindo, mas travou sua conexão aí. Bom, gente, enquanto estabiliza lá, mais alguém quer falar alguma coisa dentro dessa experiência, essa jornada que a gente vive no autoconhecimento? Voltou, Gá. Tinha travado sua conexão. Aqui tá normal, tô vendo você normal. Acho que não sei se é só o meu, se mais de alguém também tá travando. Tá. Acho que o download é bom, mas o upload aí não deve estar muito bom. Mas tudo bem, a gente vai assim mesmo, faz parte dessa realidade. Tudo bem. Pode compartilhar, termina de concluir o finalzinho ali depois que a vida vem dar uns tapas na cara da gente, que ela passa rasteira e faz o loop. Vocês não travou ouviram? ali. No finalzinho. Tá. Então, por isso que eu digo que não adie, não ignore, né? Porque se você ignora, se você deixa para depois, se você não quer olhar para essas questões interiores, porque olhar para essas questões interiores é realmente a sensação de morte, né? A morte do seu antigo para o nascimento do seu eu novo. E assim, essa nova versão sua, você não tem conhecimento de nada. Você vai ter que descobrir. É um caminho desconhecido, uma versão desconhecida. E não tem outro jeito. Você vai ter que seguir esse caminho que você não sabe nada a respeito. Você vai ter que descobrir na hora. Mas esse terremoto interior ele é necessário, né? Se você adia isso, a vida ela começa a te dar cada vez mais tapa, as coisas elas ficam mais difíceis. Imagine que toda a sua vida começa a ficar mais complicada. Se você acha que você tem problemas, esses problemas pioram. Cada vez vai ficando assim, uma bola de neve. Porque se você não olha para essa questão, se você não olha para essa compreensão, é a vida te dando esse tapa, mas é um tapa no sentido de olhe para a sua direção, não é aqui a direção, né? Eu sei onde que é a direção, a vida te fala, né? Eu sei onde que é a direção, você tem que confiar em mim, mas você vai ter que olhar para isso daqui, você vai ter que ouvir o que eu tô te falando. Então não adie, não ignore. É mais fácil que você encare o desafio de uma vez por todas, entre nessa jornada, porque ela também traz muito alívio, né? Como está escrito na Bíblia, eu adoro essa frase de Jesus, né? A verdade vos libertará. Então, por mais que tudo esteja difícil, por mais que as coisas pareçam que não tem soluções, mas a verdade vem e a verdade liberta. E olha, liberta mesmo. E olha, eu sou prova viva dessa resistência de querer suprir expectativas da minha família, sendo que não condizia com a minha essência. O primeiro livro de autoconhecimento que eu comprei na vida também tinha em torno dos meus 18 anos. Inclusive, até hoje, a Maia achou esses dias e eu não li até hoje. Quando eu li o índice do livro novamente recentemente, eu chorei. Porque eu deveria, que se eu tivesse lido, me entregado para esse caminho lá atrás, muitas das minhas vivências teriam sido diferentes. Mas, entretanto, todavia, né, gente, nada é por acaso, eu precisava passar por muitas das coisas que eu passei para poder estar no lugar que eu estou, né? Então, é assim que eu me conecto com meus pacientes, com as pessoas. Então, a transição de carreira, os desafios na vida, os up and down, agressividade, irritabilidade, tudo que eu passei durante toda essa jornada de escassez também, porque durou durante muito tempo. Eu saí da escassez quando eu assumi esse papel, né, esse arquétipo da psicanalista, de trabalhar com a cura para ajudar as pessoas no mais profundo do íntimo, foi quando a prosperidade chegou até mim. Enquanto eu estava vivendo aquilo que minha família esperava que eu vivesse, por isso que, assim, é o que faz sentido para cada um. A que a minha família queria que eu vivesse não fazia sentido para mim. E eu vivi na escassez durante até meus 30 e poucos anos. Hoje eu tenho 37. Então, tipo, eu passei muitos anos ali, ó, ralando legal. Qualquer hora eu compartilho um pouco da minha trajetória, da minha vida para vocês, porque hoje eu sou muito grata a ela, porque hoje eu sou quem sou por ela, né? E é realmente, quando a vida, ela te soca. Eu fui socada pela vida. Poderia ter evitado? Poderia, né, gente? Mas não é aquela coisa. Mas, enfim. Mas é o que faz sentido para cada um. Então, se você está iniciando agora, a primeira vez está tendo contato com isso, não se sinta mal por ter... Ai,
né, uma vez um paciente falou para mim, tá, mas eu perdi 35, ele tinha 35 na época, anos na época, eu perdi 35 anos da minha vida. Eu falei, não, você está tendo, mas vamos jogar aí a metade de vida pela frente, né, que é a média que o brasileiro vive. Você ainda tem 35 anos de possibilidade de viver diferente sua própria vida. Né? Você está tendo a oportunidade hoje de romper esse padrão anterior da forma como você vivia para viver o novo. Agora, eu quero saber se você está disposto a viver esse novo. Viver as experiências, de se despir, sair deste lugar e assumir esse novo lugar, que é um desafio. Né? Você viveu durante tanto esse tempo e não deu certo. Ok, você está tendo a oportunidade de viver de novo. Então, por isso que eu falo, tenha paciência, acolhimento, tudo que você é já é o suficiente para você fazer qualquer coisa. Não se sinta menos do que um, menos do que o outro, porque o outro está lá na frente, o outro já conquistou várias coisas, e eu estou aqui querendo gatinhar. Não, você está gatinhando, não importa. Você acabou de renascer nesse mundo de autoconhecimento, gente, não interessa. Não interessa, o importante é que a oportunidade. Não importa quanto tempo leva. Igual o Gabriel, ele teve a sabedoria de começar lá atrás. Né? O Gá, para mim, é quase tipo assim, um iluminado. Ele foi um presente que a vida me trouxe, né, Gá? É verdade. Ele é um presente que a vida me trouxe. A gente não né, não sou a gente não é de conversar muito, mas a gente sempre, quando conversa, são papos profundos e muito que a gente sempre agrega muito um na vida do outro. E eu sou muito grata por ter ele na minha vida, de verdade. Então, ele teve essa sabedoria de ter, né, lá atrás, uns 17 anos. Eu não tive essa sabedoria. E tá tudo bem. Né? Independente do lugar que você esteja, tá tudo bem, você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, né? Acho que nosso tempo está acabando, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, não sei se a Karine já voltou, se ela quer dar a fala dela, alguém quer falar mais alguma coisa para fechar, que nosso tempo, né, a gente combinou de acabar às 18. Eu queria agradecer porque eu acho que hoje foi... Eu sou apaixonada por esse tema, né? Autoconhecimento, eu acho que é um estudo contínuo, a gente morre e não se conhece completamente, né? Então, é uma coisa que quanto mais você se aprofunda, quanto mais você estuda, mais você se apaixona, mais você se conhece de diversas formas. E eu adorei hoje. Eu acho que foi muito bom. Então, queria te agradecer, Gabriel. Eu que agradeço por você estar aqui, por poder compartilhar isso com você, com todas as pessoas aqui, porque isso daqui é o que me faz transbordar de amor, de tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu descobri, né, da minha sabedoria que eu tive interna, e compartilhar isso é a maior felicidade que existe. Então, muito grato pela presença de cada uma aqui. Não, eu só ia complementar, Mona, que, assim, eu me trato de verdade, eu sou muito carinhosa comigo, eu sou muito... Porque assim, cara, eu não sabia, né? Eu não sabia disso antes. Então, e o mais louco que você tá falando, esses dias eu tava lá arrumando, mexendo numa gaveta, eu falei com meu marido, gente, olha esse livro aqui, tipo, de 2011, já era um livro que já tinha a pegada de autoconhecimento, era bem voltado pro mundo, para mulheres, né, no mundo corporativo, e eu não li ele na época, e depois eu fiquei ali resgatando, né? Falei, caramba, mas não tem problema, eu vou ler agora e vou, enfim, várias coisas que estão aqui eu já passei, já consegui superar, e aí de alguma forma o que eu vou fazer agora? Transbordar, passar para outras mulheres. Então tem que ter essa leveza com a gente, né? Que a gente não sabia, igual que você falou, o Gabi teve sabedoria lá atrás, enfim, era o momento dele também, e pra gente poder não se cobrar tanto, né? Senão fica muito pesado, né? Era só isso. Exato, Ali, exatamente isso. É que muitas vezes as pessoas nesse início, elas têm acaba trabalhando muito nesse superego rígido, né? Tipo, por que eu não fiz antes? Por quê? Por quê? Por quê? Por que não? Tipo, não foi, vamos mudar do porquê para quê, né? Então, para que isso me serve hoje? Né? Então, é exatamente isso. E a vida dá sinais pra gente, sempre. Aqui muitas vezes a gente não consegue observar, a gente não quer enxergar esses sinais, mas a vida sempre ela dá esses sinais. Mona Lisa, mas também tem assim, às vezes
vocês comentarem assim que tinham um livro e não leram, mas é que, bom, pelo menos eu tenho conversado com umas amigas sobre essa questão de autoconhecimento, que às vezes em alguma fase da vida você até fez algum curso, leu alguma coisa, mas você não tinha você não estava preparada para receber aquela mensagem, por exemplo. E aí você vai ver hoje que você está mais aberta e faz totalmente um sentido que talvez Sim. naquela época não teria feito. Eu falo isso porque antes de eu vir para a Irlanda, eu fiz um treinamento, não sei se vocês conhecem, que chama Leader Training, que você fica em imersão 3 dias, é de alto impacto emocional, né? E foi muito legal, mas foi assim, nada. É de alto impacto emocional, mas não tem aquela coisa de olhar para dentro tanto assim, né? E hoje, agora que eu estou nessa jornada, tem muita coisa que hoje eu estou entendendo de coisas que eu vivenciei lá no treinamento, mas que naquela época foi legal, interessantíssimo, fez sentido, mas não tanto quanto se eu fizer hoje vai fazer, entendeu? Que eu já estou mais, não vou nem dizer aberta, porque eu sou muito aberta para o autoconhecimento. Até os mentores que eu já tive, eles falam que é muito fácil, não precisa ficar cutucando para eu soltar muita coisa, entendeu? Porque eu estou aberta, mas assim, lá talvez eu não entendia tanto o que a pessoa estava dizendo, porque justamente por Sim. falta de conhecimento. Sim. Exatamente isso. Cada um vai dentro da sua jornada. O meu também foi um livro, né? Que foi lá em 2002. 2002, gente. Praticamente 20 anos atrás. Mas o seu foi um curso, uma imersão. Alguém foi, às vezes foi na igreja, às vezes foi uma conversa com amigas, às vezes foi um filme. Cada pessoa, a vida vai se apresentar de um jeito, de alguma forma, né? Não fez sentido naquele momento, mas tudo que você aprendeu naquele momento, hoje te gerou um insight de um novo despertar. Então é isso, é seguir daqui para frente, a partir desse momento que começa a fazer esse sentido, né? Acho que a gente precisa finalizar. Karine, cantar aí. Karine, alô, fale comigo, mulher. Eu estou aqui já tem um tempinho. Ai, que bom. Eu tô ouvindo aí os feedbacks, depois eu vou ver a gravação, com certeza. Então, nós vamos encerrar. Gabriel, muito obrigada, tá? Sinta-se aí à vontade para voltar, para contar conosco naquilo que a gente for útil aí para te servir também, tá? Meninas, muito obrigada a todas. Um excelente final de semana para vocês, né? Para nós. E até semana que vem, se Deus quiser. Gratidão a todas por estarem aqui, gratidão, Monalisa, pelo convite, e espero que a gente possa retomar mais conversa, que a gente possa estar mais junto, que a gente possa estar compartilhando mais sobre isso, e estou aberto também a ajudar todas, conversar, adicionem no Instagram, e muito grato por estarmos aqui juntos. O Instagram é gabriel.desales, com 2 L's. Mas você já vai encontrar lá, Gabriel.desales. Vou deixar que depois eu compartilho lá no grupo, meninas. Ok. Então, até logo, meninas. Beijo. Tchau, obrigado. Até mais. Numa dança rápida, fazendo tec, tec, tec. Desenhando com a linha o ponto que sua